José foi capaz de perdoar os seus irmãos. E ele disse: olha, eu sou José. E a pergunta é: quem é você? Ele diz: eu sou José. A vida não me deformou, a dor não me amargou, o poder não me corrompeu. Em outras palavras, eu não sou fruto daquilo que fizeram comigo, eu sou resultado da bondade de Deus para com a minha vida. Ele manteve a sua identidade firme em Deus, sem permitir que a rejeição dos seus irmãos o tornasse um homem inseguro, que a escravidão lhe roubasse a dignidade, que a calúnia destruísse sua moral, que o cárcere apagasse a sua esperança e que o poder corrompesse os seus princípios. Ele disse: eu sou José, o vosso irmão. Ele não se apresenta: eu sou José, governador do Egito. Eu sou José, maioral, aquele que detém o poder, que faz o que deseja. Não, ele diz: eu sou José, o vosso irmão. Eu continuo o mesmo. As dores e os traumas do passado não mudaram quem eu sou em Deus. Eu continuo sendo o mesmo. Quando ele diz: eu sou José, essa expressão que quando eu li, saltou aos meus ouvidos como um grito de uma identidade, de alguém que foi vitorioso sobre os processos da sua vida e sobre o seu passado de dores e traumas. Eu sou José. E quem é você? Quem é você diante de Deus? Que quantos não são as pessoas que por causa dos problemas da vida se tornam pessoas duras, se tornam pessoas amargas, se tornam pessoas vitimistas, se tornam pessoas traumatizadas, são pessoas que estão quebradas pelos processos pelos quais passaram e se tornaram fruto daquilo que a vida lhes causou. José não. José, ele reafirmou a sua identidade em Deus. Ele disse: eu continuo sendo o mesmo. Ele ressignificou o passado quando ele diz: olha, não foi vocês que me enviaram ao Egito, foi Deus que me trouxe aqui. Ou seja, não colocou a culpa do processo pelo qual ele passou nos seus irmãos, mas ele transferiu essa responsabilidade para Deus, porque sabia que em todo momento era Deus quem guiava a sua vida. Eu sou José. Eu não sou fruto da desgraça, mas eu sou resultado da graça de Deus na minha vida. Aquilo que a dor poderia ter me deformado, a graça de Deus me tem transformado. Gênesis 45, versículo de número 4. Amém? Diz assim a palavra do nosso bom Deus: e disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles chegaram a ele. E então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. E agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese vossos olhos por haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam mais 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. E assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, como resgate, como regente em toda a terra do Egito. Você diz amém? Podemos assentar? Bendito é o nosso Deus Todo-Poderoso. Quero falar hoje sobre esse personagem tão ilustre, José. José, que nós o
conhecemos como José do Egito. Embora José não fosse do Egito, José estava no Egito, mas o Egito nunca esteve em José. E embora ele fosse um hebreu, descendente ali de Abraão, de Isaque e Jacó, que foram os patriarcas que deram ali a origem, o povo israelita como nós conhecemos, o povo escolhido do Senhor. O que eu acho interessante da história de José, que durante os estudos de quartas-feiras nós temos estudado aqui sobre grandes personagens da Bíblia Sagrada, e por diversas semanas estivemos falando sobre ele. Então o que hoje eu vou falar aqui é um resumo do resumo do resumo daquilo daqueles que vêm às quartas-feiras na igreja participar conosco do estudo têm aprendido. Porque a história de José, filho de Jacó, não é apenas uma narrativa de superação, mas uma jornada de construção de um caráter de um homem segundo a vontade de Deus. Nós vamos ver na história de José que ele vem de uma família disfuncional, uma família que tinha determinados padrões de comportamento, que criaram por conta desses padrões de comportamento muitas confusões no meio da sua casa. Você vai ver a começar por Abraão, que teve ali a sua esposa Sara, mas teve também uma concubina por nome de Agar, e por causa dessa família desajustada, disfuncional, havia constantes brigas por parte dos irmãos Ismael e Isaque. Mas como a promessa que Deus havia feito a Abraão estava sobre a vida de Isaque, Ismael, ele foi expulso da casa juntamente com a sua mãe Agar, e criou-se uma revolta muito grande, de maneira que até hoje os povos árabes que são originados de Ismael, eles criam guerra contra os israelitas que são da origem de Isaque. Nós vamos ver que a família de Isaque acompanha o padrão do seu pai Abraão, porque Isaque, ele teve ali Jacó e Esaú, que eram irmãos gêmeos, mas também por esse mesmo padrão de predileção de filhos, foi-se criado problemas entre os irmãos, que a Bíblia vai dizer que Rebeca amava a Jacó, porém Isaque amava Esaú, de maneira que houve, por causa dessa predileção dos pais, também confusão entre os irmãos, porque Jacó roubou a bênção da primogenitura de Esaú, e por conta disso Esaú desejou matar o seu irmão Jacó, e este teve que fugir para a casa de seus parentes, para não ser morto. E agora nós vamos ver na família de Jacó esse mesmo padrão de repetição, porque Jacó, ele amava a Raquel, só que no entanto seu sogro Labão o enganou, casando ele primeiramente com Lia, sua irmã mais velha, e junto com as duas esposas vieram duas concubinas. Então José acabou tendo 4 mulheres. Dentre essas 4 mulheres originaram-se os 12 patriarcas que deram nome às 12 tribos de Israel. Mas pelo mesmo problema, predileção dos pais em relação aos filhos, a Bíblia diz que os irmãos de José, porque José era o primogênito do relacionamento de Jacó com a sua mãe Raquel, com o qual Jacó teve 2 filhos, José e Benjamim. Por causa dessa predileção de Jacó em relação a José, os seus irmãos mais velhos o odiavam e intentaram, conspiraram para matá-lo. E aí você conhece a história. E José, ele foi enviado pelo seu pai para investigar os seus irmãos que estavam apacentando gado próximo a Siquém. Siquém, que você que conhece a história sabe que é aquela terra aonde a única filha mulher de Jacó, fora violentada pelo príncipe de Siquém. E estes ali, seus irmãos mais velhos, Simeão e Levi, conspiraram contra os moradores de Siquém, pedindo que para que houvesse
aliança entre eles, todos os homens deveriam se circuncidar num único dia. O príncipe Siquém então obriga todos os homens da sua terra a se circuncidar. E quando é o terceiro dia, aonde a dor era mais intensa, a inflamação era mais aguda, aonde os homens não conseguiam se colocar de pé, apenas 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, eles entram naquela cidade e matam todos os moradores. Então agora que os meninos eles estavam apacentando o gado próximo a essa terra, Jacó fica preocupado e manda José ir ter com eles para ver como eles estavam. E ali quando ele vai para o caminho de Siquém, ele estava meio desnorteado, porque seus irmãos mudaram de lugar e ele foi em busca deles. E quando os encontrou, antes que chegasse, seus irmãos conspiraram contra ele e disseram: olha, lá vem aquele sonhador. Porque José, ele por vezes sonhou, por 2 vezes ele sonhou, e na sua inocência, na sua ingenuidade, ele contou os sonhos para os seus irmãos, aonde ele dizia: olha, estávamos colhendo trigo no campo e de repente o meu feixe se levantou e os feixes de todos vocês se curvaram perante o meu feixe. Ou seja, ele falava o seguinte: olha, vocês se curvavam perante mim. E ele contou um outro sonho, onde ele disse que o sol e a lua e 11 estrelas se prostraram diante dele. E a Bíblia diz que por causa dos seus sonhos, das suas palavras, seus irmãos o odiavam ainda mais. Conspiraram contra ele, pegaram ele e jogaram num poço, numa cova ali no deserto, e decidiu então matá-lo. Só que, no entanto, seu irmão Rubens, mais velho, disse o seguinte: olha, não vamos fazer isso porque ele é nosso irmão. Mas pretendia tirá-lo dali do poço. Mas enquanto ele sai, a Bíblia diz que Judá, ele pega e vê uma caravana de ismaelitas passando e fala o seguinte: olha, por que matarmos o nosso irmão, que é nosso sangue, e não termos nenhum benefício com isso? Vamos vendê-lo para os ismaelitas como escravo. E assim, não somente vamos dar cabo da vida de José, mas também vamos lucrar com a sua desgraça. José é vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas. E ele vai parar no Egito, no mercado de escravo. E ali ele vai ser comprado por um senhor chamado Potifar. E vai colocar ele como servo na sua casa. E a Bíblia vai dizer que Deus era com José. E tudo quanto ele colocava a mão, Deus abençoava. Só que quando a gente acha que as coisas vão melhorar, as coisas começam a ficar ruins. José é apenas um menino de cerca de 17 anos de idade. E, no entanto, ele sofre ali a rejeição dos seus irmãos. É vendido como escravo. É comprado no mercado de escravo por um senhor no Egito. É colocado agora a serviço da sua casa. Mas o que eu acho muito interessante é que José, ele vai começar a partir de agora entrar numa jornada de altos e baixos na sua vida, aonde ele vai passar por processos de decepção, calúnia, esquecimento, rejeição. Mas, no entanto, isso não transformou ele numa pessoa ruim. Por isso, o texto que nós lemos lá no início: eu sou José. Grave isso. Eu sou José. Porque o que eu acho interessante é que quando José chega na casa do egípcio Potifar, a Bíblia vai dizer o seguinte, em Gênesis 39, versículo 2, versículos 21 e 23, o Senhor era com José. O Senhor era com José. Ou seja, nos piores momentos da vida de José, Deus não o abandonou. E a consciência da presença de Deus na vida dele é que fez com que ele viesse a se tornar quem ele se tornou.
porque ele estava passando por momentos de dificuldade. Você imagina um garoto de 17 anos ser jogado no poço com ameaças de morte, ouvir por parte daqueles que deveriam cuidar dele, seus irmãos mais velhos, que ele deveria morrer, mas quando por conspiração decide vendê-lo como escravo. José agora ele vai passar por um processo de humilhação, porque no mercado de escravo as pessoas tratam ele como mercadoria barata, vendido a preço, a custo daqueles que se agradavam de comprar para os seus próprios benefícios. José naquele momento vai começar a passar por um momento de grande dificuldade, mas no entanto, a consciência da presença de Deus na sua vida fez com que ele não mudasse quem ele era, uma pessoa que temia ao Senhor. Mas o que eu acho interessante, você e eu refletimos aqui é o seguinte: Deus não impediu José de passar por aquilo que ele passou. Deus não isentou José de passar pelas dificuldades com qual ele vivenciou. Pelo contrário, Deus permitiu José passar por todo esse processo. Mas no entanto, o tempo todo passou com ele. A Bíblia vai dizer o seguinte em Isaías: olha, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, poderoso para contigo, para te livrar. Mas no entanto, esse texto, ele não está falando que nós vamos ser isentos de passar por provação. Ele está dizendo o seguinte: olha, você vai passar, mas você nunca vai passar sozinho. O ímpio passa por provação, sim, e o justo também. A diferença é que o ímpio passa sozinho, mas eu e você temos o Senhor Deus Todo-Poderoso ao nosso lado, que nunca nos abandona. E a consciência da presença de Deus fez com que José, mesmo em terra estranha, mesmo em meio a toda a dificuldade que ele haveria de passar, ele mantivesse firme a sua confiança no Senhor. José, ele sabia quem ele era, ele sabia a quem ele servia. Ele podia ter perdido a sua túnica que os seus irmãos tomaram dele, poderiam agora estar longe da sua casa, poderia agora estar sem a sua liberdade e sem a sua família, mas ele tinha plena consciência de que ele servia a um Deus que é todo poderoso, e por isso ele carregava uma promessa que o Senhor havia lhe dado. Sabe o que eu acho muito interessante, Romário? É que quando você sabe quem você é, ainda que o inferno inteiro se levante contra você, você permanece firme. Você permanece firme. A Bíblia vai dizer acerca de Jonas, que quando ele estava no navio fugindo da presença do Senhor, mesmo fugindo do propósito de Deus, quando ali o mar estava encapelado, o navio estava a ponto de se quebrar-se e todos naufragarem, quando os homens e marinheiros daquele navio, que haviam vendido a ele uma passagem, chega diante dele e pergunta: declara-nos quem és tu, de onde és e a qual Deus tu serve. Jonas falou o seguinte: ó, eu sou hebreu e temo ao Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Consciência de quem você é e de o Deus a qual você serve. Paulo também passou por momentos de situações desse tipo, quando ele estava num navio a caminho de Roma, e a Bíblia diz que um furacão chamado Euroaquilão deu de encontro com aquele navio no meio do mar, e a Bíblia diz que quase que todos iam perecer, porque as cargas estavam sendo jogadas, o navio estava quase quebrando. A Bíblia diz que Deus apareceu a Paulo e reafirmou a sua identidade espiritual nele. Paulo chegou agora diante dos marinheiros, diante do capitão do navio, e isso está escrito lá em Atos 27, 22, 23 a 24, quando ele diz assim: mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, somente o navio, porque nessa mesma noite um anjo de Deus
de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, porque importa que seja apresentado diante de César, e eis que eu sou contigo e tenho entregado todos que estão com você para que sejam livres. O Deus a quem eu sirvo, ele reafirma a identidade de quem nós somos. A questão é: quem é você no meio da adversidade? Porque José, ele passou por diversas dificuldades. Houve um ciclo onde cada degrau da sua queda foi, na verdade, uma preparação para a sua ascensão. Deus, ele não o levou direto para o trono. Deus não realizou de imediato os seus sonhos. Passaram-se 13 anos entre o seu sonho e a sua realização. Mas Deus, durante o processo, o moldou para quando ele chegasse aonde Deus queria que ele estivesse pronto. Ele passou pela rejeição dos seus irmãos. Ele passou pela traição de ter sido jogado no poço. Ele foi vendido como escravo, ou seja, ele foi reduzido no seu grau de importância perante os homens, porque ele, de filho amado na casa do seu pai, ele se tornou um escravo, trocado ou vendido como mercadoria. Na casa de Potifar, ele teve ali o seu caráter provado. O que eu acho interessante disso, sabe qual é? É porque a Bíblia diz que Deus fez ele prosperar na casa de Potifar. E quando ele estava prosperando na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus abençoou a casa do egípcio por amor a José. E o egípcio colocou José sobre toda a sua casa. E naquele momento em que José estava bem, que José, ainda que escravo, era um senhor da casa, um mordomo, alguém de extrema relevância e importância na casa do egípcio, o seu caráter foi provado. Porque Potífera, a esposa de Potifar, começou a dar em cima de José. E a Bíblia diz que ele era jovem, belo, forte. E a mulher de Potifar, então, agora vai tentar ele. Sabe o que eu acho mais interessante? É que o caráter de um homem ou de uma mulher de Deus, ele não é revelado quando ele está caído, mas é revelado quando ele está em ascensão. Que é no momento em que tudo vai bem, que o diabo, ele tenta na sua integridade. Eu costumo falar no curso de Casados para Sempre que a fidelidade de uma mulher ao seu marido, ela é testada quando ele não tem nada, mas a fidelidade de um marido à sua esposa, ela é provada quando ele tem tudo. Que quando você tem tudo, quando as coisas estão bem, você começa a achar que pode. Você começa a achar que você pode todas as coisas, que nada lhe é proibido, tudo lhe é permitido, porque pela força do seu braço, pela sua intelectualidade, pela sua capacidade, você acredita que você conquistou todas aquelas coisas. Só que nós vamos ver que na vida de José, que ele em todo momento, ele tributou a Deus o segredo do seu sucesso. Deus era com José, e ele não cedeu à tentação. Ele não caiu em tentação. Pelo contrário, ele tomou a decisão de agir como um homem forte. Como é que um homem forte foge diante da tentação? Fugindo. Sabe por quê? Porque quando você foge, você não revela a sua fraqueza carnal, mas você revela a força do seu caráter. José mostrou-se forte, porque a Bíblia diz o seguinte: olha, fugir das paixões carnais. E a Bíblia só manda a gente fugir de algo que é maior do que nós. E existe um monte de bestas, pessoas que acham que podem se garantir, que se garantem que vai, não, comigo não vai acontecer. E eu lhe digo, olha, quando a Bíblia manda a gente fugir, é por causa que naquela área nós somos fracos. Naquela área nós somos fracos. Eu lembro de uma situação em que
eu aconselhava um jovem em que ele estava iniciando um namoro, e eu falava com ele: olha, rapaz, a maneira como você está se relacionando não é legal. Esse negócio de você ir para casa da sua namorada na hora em que o pai dela não está em casa, ela morava somente ela e o pai. Eu falei: isso não vai acabar bem, isso não vai dar certo, vocês vão acabar se relacionando, e isso pode acarretar para vocês um problema muito grande, porque a Bíblia diz que a posse tomada antes do tempo, no fim ela se torna maldição. Então, para com isso. A Bíblia manda a gente fugir nessa área. E eu falei o seguinte para ele: cara, eu no seu lugar jamais tomaria a decisão que você tem tomado. Jovem, deveria ter 19 anos na época, meu aluno de escola dominical. Ele olhou para mim e falou o seguinte: mas eu não sou você, eu me garanto. A consequência disso? Filho de pais separados, aonde ele nunca conseguiu reconstruir a vida de novo, porque ele se desestruturou no momento em que ele deveria estar começando, por simples fato de não querer fugir quando deveria estar fugindo. E quando a Bíblia diz foge, pode fugir, porque quando você foge, você está fazendo a vontade de Deus. José, ele fugiu da esposa de Potifar, e aí que está o grande problema. Por ele haver fugido, ela segura ali a capa dele e o acusa de ter intentado contra a moral dela. José, naquele momento, ele é jogado no calabouço. E aí pensa você comigo, por ser honesto, por ser íntegro, por optar viver uma vida santa, por optar não trair a confiança do seu senhor, Potifar, por optar não magoar o coração de Deus, não entristecer o Espírito Santo que habitava na sua vida, José agora é jogado no calabouço. Ele teria motivos de sobra para se tornar um jovem rebelde, um jovem para dizer assim: olha só o que me aconteceu, eu estava bem, mas por optar ser fiel, eu acabei colhendo uma consequência muito ruim, de ser jogado num calabouço, quando a minha vida estava começando a estabilizar. Eu quero dizer que a sua fidelidade a Deus não é garantia de facilidades nessa vida. A sua fidelidade a Deus é garantida apenas da sua entrada no céu. Fidelidade a Deus não te garante facilidade na vida. Pelo contrário, nós vamos ver na história bíblica e na história do cristianismo diversas pessoas que, por honrar a Deus, eles tiveram as suas vidas ceifadas. Vamos ver que o próprio Daniel, por ser fiel a Deus, ele foi jogado na cova dos leões. Vamos ver que muitos outros servos do Senhor, por optarem em honrar ao Senhor, eles passaram por muitas provações e privações na sua vida. A Bíblia vai dizer que aqueles que desejarem viver uma vida piedosa nesse mundo passarão por aflições. Não espere palmas, nem louvores. Não espere você por parte desse mundo que crucificou Jesus Cristo, seu Senhor, que eles vão te honrar por você ser honesto. Não, pelo contrário. Mas, no entanto, a honra que nós devemos buscar não é a honra nem o reconhecimento aqui dessa terra, mas é a honra e o reconhecimento nos céus. Porque o desejo de todo aquele que ama a Deus, teme a Ele e decide viver uma vida fiel ao Senhor e a sua palavra aqui, é um dia poder ouvir da parte de Jesus Cristo: vinde, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, porque tu fostes fiel no pouco, e agora sobre o muito eu te colocarei. A Bíblia não dá garantias de que a fidelidade a Deus no presente século
garantirá facilidade na nossa vida, mas a vida nos dá garantia de que por sermos fiéis, um dia ouviremos Jesus Cristo falar para nós: entra no meu céu de glória que eu tenho preparado para todos aqueles que são fiéis a mim. Só que José, ele se mostrou uma pessoa que não se deixava se abater pelas injustiças que ele sofria, que a Bíblia vai dizer que na cadeia, ele vai mostrar o mesmo caráter de hombridade, seriedade, fidelidade, de modo que o carcereiro coloca ele para tomar conta, fazer gestão de toda a carceragem. E a Bíblia vai dizer que um dia ele estava lá, e 2 presos tiveram sonhos na mesma noite, e contaram esse sonho a ele. E desses 2 presos, um era padeiro e o outro era copeiro. E o padeiro, ele teve também um sonho, mas o copeiro, então, à medida que ele sonhou, ele conta primeiro o sonho a José e falou o seguinte: olha, eu sonhei que eu estava servindo o copo na mão de Faraó. E aí José dá a interpretação: em 3 dias, Faraó, ele se esquecerá do motivo pelo qual ele te jogou aqui na prisão e restaurará o seu posto. E tu, quando fores restaurado e estiver diante de Faraó, diga para ele que eu estou aqui de maneira injusta, porque eu não fiz nada de errado. Lembra-te de mim quando você for restaurado o seu posto. O padeiro também sonhou um sonho, só que o sonho dele simbolizava que em 3 dias ele seria morto. 3 dias depois o padeiro foi novamente retomado ao seu posto. 3 dias depois o copeiro foi restaurado ao seu posto e o padeiro foi assassinado. Só que a Bíblia diz assim: porém, o copeiro se esqueceu de José. O copeiro se esqueceu de José. 2 anos se passaram e o copeiro se esqueceu de José. Nem sempre o bem que você faz será lembrado por aquele que é beneficiado por aquilo que você tem feito. Mas nem por isso deixe de fazer o bem. Nem por isso deixe de ser quem você é, só porque os outros não reconhecem, e na verdade eles são quem são, mas isso não muda quem você é. Só que o que eu acho interessante é que esse esquecimento do copeiro, ele tinha um propósito em Deus. Porque se o copeiro, naquele momento em que ele é recebido novamente ao seu posto, ele fala de José, no máximo, se José saísse daquele momento, ele voltaria a ser um mero escravo. Mas no entanto, não era o tempo de José sair da condição que o haviam colocado. O Salmo de número 105, versículo 17, vai falar o seguinte: que Deus diante do seu povo israelita enviou um homem, a saber José, que foi vendido para o Egito como escravo, que teve os seus pés aprisionado por grilhões e também preso o seu pescoço, até cumprir-se a sua profecia, que pela palavra do Senhor viria a confirmar tudo aquilo que dissera. Então o rei do Egito o retirou da prisão e o fez governador de toda a sua casa e administrador de todos os seus bens. Sabe o que esse salmo está falando? É que José, ele tinha um tempo de amadurecimento e preparação para chegar ao lugar onde Deus haveria de colocá-lo. Por isso, o copeiro esqueceu dele na prisão. Mas ainda que o copeiro tenha esquecido, Deus não esquece dos seus filhos. Deus não esquece de mim e de você. Podem os homens não lembrarem o seu nome, pode você não receber o reconhecimento que você gostaria de ter, mas o nosso Deus, ele nunca se esquece de nenhum dos seus filhos.
A Bíblia vai dizer: poderia uma mãe esquecer-se do seu filho que mama no seu peito? Ele está comparando com algo que seria quase que impossível, uma mãe esquecer-se do seu filho que mama, porque a todo momento a criança está mamando, então de modo nenhum essa mãe esqueceria do seu filho. Mas aí a Bíblia vai dizer o seguinte: olha, mas ainda que uma mãe viesse a esquecer-se do seu filho, todavia eu não me esquecerei de ti, porque o teu nome está gravado na palma das minhas mãos. Eu sei que é sentido figurado, mas no entanto a Bíblia está querendo nos dizer o seguinte: que todas as vezes que Deus olha para as suas mãos, Ele vê o meu nome, Ele vê o seu nome. O homem pode esquecer de você, mas no entanto Deus não se esquece dos seus filhos. E após essa introdução eu quero começar a pregar. O que fez José se tornar quem ele se tornou? Eu anotei aqui algumas coisas que eu gostaria de comentar com você, que nós comentamos aqui no estudo. Em primeiro lugar, ele foi um homem resiliente. Ele foi um homem resiliente. Resiliência é a capacidade de você se adaptar positivamente às adversidades e aos traumas e às tragédias que acontecem nas nossas vidas, e mesmo debaixo de grande estresse. É a habilidade de você retornar ao estado anterior, mesmo depois de um impacto muito forte. Mas pela Bíblia, resiliência é mais do que resistência. Resiliência é a capacidade de permanecer de pé, mesmo quando tudo te empurra para o chão, confiando de que Deus está presente com você, mesmo em meio ao caos. José, ele caía, mas ele sempre se levantava. José, ele caía, mas ele sempre se levantava. Ele teve momentos de altos e baixos na sua vida, mas no entanto, ele permaneceu firme no seu propósito de manter-se fiel a Deus e continuar dando o melhor de si, mesmo em meio às situações mais adversas possíveis. Sabe qual é o grande problema? É que nós estamos vivendo numa sociedade muito imediatista, onde as pessoas são muito vitimistas de situações, aonde quando elas não conseguem aquilo que desejam, de imediato elas desistem e não tentam de novo. Não consegue se recompor, não consegue se recuperar, não consegue se levantar, não consegue se erguer, não consegue continuar avançando mesmo diante da dificuldade. E estudando essa mensagem, eu li uma história que eu achei muito interessante, que você muito provavelmente conhece, a história de Abraham Lincoln. Que a história vai dizer que ele fracassou diversas vezes na sua juventude. Aos 9 anos ele perdeu a sua mãe. Aos 22 anos ele faliu. Aos 23 ele tentou uma eleição e perdeu no legislativo. Depois, aos 26, perdeu o grande amor da sua vida. A história vai dizer que ele teve colapsos nervosos por diversas vezes. Foi derrotado em mais de diversas eleições. Mas, no entanto, a história confirma que aos 51 anos, ele se tornou o presidente dos Estados Unidos. Por um único motivo: ele não desistiu. Ele era um homem de fé que lia a sua Bíblia diariamente. E ao invés de guardar rancor contra os estados que defendiam a escravidão, ele promoveu a reconciliação nacional com compaixão, entendendo desde sempre que liderar não é poder para se vingar, mas liderar era poder para curar aqueles que estão doentes à sua volta. Abraham Lincoln, assim como José, mostraram a isso que eu e você precisamos desenvolver na nossa vida: resiliência. Se reerguer mesmo quando a vida te dá rasteiras. Não ficar prostrado, não ficar caído, mas se levantar e recomeçar. Porque nem tudo acontece de maneira fácil na nossa vida, pelo contrário. O processo é difícil, o processo é doloroso. José, ele poderia questionar: Deus, o Senhor me deu um sonho, mas no entanto tudo que eu vivo é um pesadelo.
que quando eu acho que a minha vida vai melhorar, vem uma rasteira e me derruba novamente no chão. Mas ele nunca ficou prostrado. Se levantou quando jogaram ele do poço. Se levantou quando foi vendido como escravo na casa de Potifar. Se levantou quando injustiçado ele foi jogado num calabouço. E quando ele chegou no trono, ele era uma pessoa preparada. Preparada! Porque ele entendeu que a dor do sofrimento não poderia paralisar ele de continuar avançando para o propósito que Deus tinha para com a sua vida. Seja resiliente. Resiliência não é você negar a dor, mas é você decidir crescer apesar dela. Ser resiliente não é você negar as frustrações, mas é você pegar aquilo que acontece com você, em vez de se amargar, em vez de se aprofundar numa depressão profunda, você usar aquilo como uma escola de aprendizado para a sua vida. Segunda coisa que eu gostaria de falar sobre a característica de José é que ele foi um homem capaz de ressignificar a sua vida. Ele ressignificou toda a sua vida. E ressignificação é você reinterpretar os eventos traumáticos a partir de uma nova ótica. Uma ótica de crescimento e propósito em direção àquilo que Deus tem para com a sua vida. Ressignificar é você dar um novo significado para os traumas e a dor sofrida. É ver com os olhos de Deus. É quando aquele que é crente, que é servo do Senhor, ele consegue realmente interpretar, entender, absolver e assimilar aquilo que Paulo vai dizer em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Mas será que a perda coopera? A Bíblia diz todas. Será que um trauma, um sofrimento coopera? A Bíblia diz todas. Será que o luto coopera? A Bíblia diz todas. Não é somente aquilo que me agrada, não é somente aquilo que me satisfaz, não é somente aquilo que me convém. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. José, ele conseguiu fazer essa releitura da sua vida. Ele reinterpretou os eventos traumáticos na sua história de maneira significativa para prepará-lo para o lugar onde Deus queria colocá-lo. Tanto é que você leu aí comigo, quando ele falou para os seus irmãos, ele disse assim: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em uma coisa boa, porque isso me deixou mais forte. Sabe, a cura para a nossa alma, ela não vem quando Deus muda a nossa história, mas quando Ele muda a nossa perspectiva em relação à história da nossa vida. José, ele foi injustiçado, mas ele nunca deixou de continuar servindo. E quando ele interpretou os sonhos de Faraó, a Bíblia diz que quando ele chegou diante de Faraó, ele não estava caído, quebrado emocionalmente, amargurado de espírito. Não, pelo contrário, ele mostrou diante de Faraó a mesma disposição que ele mostrou na casa de Potifar e que ele mostrou também no cárcere. Uma pessoa disposta a servir e fazer mais do que aquilo que lhe era pedido. Gente, isso é tremendo, sabe por quê? Porque quando chegou o tempo da promessa de Deus se cumprir na vida de José, que o copeiro, ele ouviu ali, ele era o homem que servia
o copo à mão de Faraó e ouvindo Faraó dizendo que teve um sonho e que ninguém conseguia dar interpretação, onde ele havia sonhado 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas de milho gordas, 7 espigas de espigas magras, e ninguém lhe dava a interpretação. O copeiro, então, quando ele ouviu, ele falou assim: olha, dos meus pecados me lembro hoje, porque há um homem na cadeia, que há 2 anos atrás, ele interpretou o meu sonho, e tudo aquilo que ele falou, assim sucedeu. O padeiro foi morto, e eu fui reposto à minha posição. Faraó mandou chamá-lo, e a Bíblia diz que quando José vai se apresentar diante de Faraó, ele arranca todos os pelos do seu corpo, porque ele era hebreu, mas ele agora vai se apresentar diante de um senhor egípcio, e os egípcios não têm pelos, eles se raspam, se depilam. E quando José vai diante de Faraó, ele não vai com a cara de um coitado, ele se prepara para estar diante do rei do Egito, do Faraó do Egito. Ele se depila, se veste, toma banho, se apresenta diante de Faraó. E quando o Faraó olha para José, tu parece muito com um egípcio. Criou afinidade. Contou-lhe o sonho, José deu a interpretação. 7 espigas gordas e 7 vacas gordas são a mesma coisa, representam 7 anos de fartura. 7 espigas magras e 7 vacas magras são a mesma coisa, representam 7 anos de escassez que sucederá aos 7 anos de fartura. Faraó naquele momento se desespera: 7 anos de escassez, o Egito não vai sobreviver. José olha para ele e fala o seguinte: olha, faça o seguinte, eleja um homem e constitua ele sobre toda a terra do Egito, para que ele durante os 7 anos de fartura, ele separe a 5ª parte de tudo aquilo que a terra produzir, para que nos 7 anos de escassez haja abundância na terra no Egito, e o seu povo venha sobreviver, não venha passar dificuldade. Faraó olha para José, sem pelo, inteligente, pronto, emocionalmente curado, psicologicamente sadio, com uma capacidade de interpretar sonhos e visões. Ele olha para ele e fala o seguinte: olha, aonde encontraríamos um homem tão sábio como você? Você será esse homem. Apenas no trono eu serei maior do que ti, mas abaixo de mim você governará toda a terra. A Bíblia diz que quando naquele momento as vestes dele são trocadas, Faraó dá a ele um anel de autoridade, dá a ele o governo do Egito. A Bíblia diz que ele recebe de quebra uma esposa, e ele vai ter 2 filhos com essa esposa. E o que eu acho interessante dos nomes desses 2 filhos é que ele colocou o nome do primeiro de Manassés e o segundo de Efraim. O nome Manassés significa Deus me fez esquecer. José, ele não esqueceu a sua dor, mas ele escolheu não viver em função dela. O seu primeiro filho carrega um significado muito importante na sua vida. Manassés, Deus me fez esquecer. Ou seja, eu não vou viver mais em prol daquilo que eu vivi. Ou seja, o passado não mais será na minha vida algo que vai influenciar o meu destino. Eu escolhi deixar o passado no passado para viver o meu presente, onde a promessa de Deus haverá de se cumprir. O segundo nome do filho de José é Efraim, significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Mesmo num lugar distante da sua família, mesmo num lugar distante do seu povo, mesmo num ambiente que outrora hostil a sua presença naquele lugar, ele diz: Efraim, você significa Deus me fez prosperar. Deus mudou o meu cativeiro, Deus mudou a minha situação,
Deus me honrou a minha fidelidade, Deus me ergueu em meio à minha dificuldade, Deus me fez prosperar. Ei, que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira tão tremenda, aonde você possa olhar o passado e dizer: o passado não me pertence mais, eu aprendi com ele, eu sobrevivi a ele, mas eu vou viver o meu futuro, eu vou viver aquilo que Deus tem para mim, eu vou viver o meu Efraim. E aí eu caminho para terminar. Terceira característica de José, que eu quero destacar aqui para nós fecharmos, é que ele foi capaz de perdoar aqueles que lhe tinham magoado. A Bíblia diz que houve fome após os 7 anos de fartura. No segundo ano de escassez, toda a terra estava sem nada. E a Bíblia diz que Jacó ouviu dizer que havia trigo no Egito e mandou os seus 10 filhos mais velhos ir comprar mantimento no Egito. E a Bíblia diz que quando chega os irmãos de José no Egito para comprar mantimento para a casa do seu pai, a Bíblia vai registrar o seguinte, que quando ele entra na sala, estavam os seus 10 irmãos de joelhos dobrados, com a cara no chão, pedindo misericórdia para o chefe do Egito. José não se deu conhecê-los, mas no entanto a Bíblia registra que naquele momento, isso está lá em Gênesis 42, versículo de número 9, então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado. Naquele momento em que ele vê os seus irmãos dobrados diante dele, ele então se lembra do sonho que ele sonhou, e ele disse o seguinte consigo mesmo: verdadeiramente Deus é fiel. Só que o mais interessante da vida de José é que José reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não conhecem a José, porque outrora ele era, quando foi vendido pelos seus irmãos como escravo, um jovem de 17 anos, mas agora ele já tem ali cerca dos seus 39 anos de idade, e ele agora não fala mais a língua dos hebreus, ele agora se comunica com os seus irmãos através da língua dos egípcios e através de intérprete. E naquele momento em que Jacó, ele reconhece os seus irmãos, a Bíblia diz que José, naquele momento que José reconhece os seus irmãos, os trata com aspereza, porque ele disse o seguinte: olha, vocês são espias que vieram analisar a terra. E eles disseram: nós não somos espias, nós somos todos filhos de um único varão por nome de Jacó, somos 12 ao todos, um mais novo ficou com o nosso pai, mas no entanto um outro já não existe mais. E esse era José, que estava diante deles naquele momento, e eles não reconheciam. Mas José naquele momento age de astúcia para com eles, então os engana ali, não se dando a conhecer, e fala o seguinte: olha, verdadeiramente vocês são espias, e mandou-os encarcerá-los. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte: como José falava com eles por meio de intérprete, eles falavam entre si naquele momento: olha, tudo isso que nos está acontecendo é o peso da mão de Deus por causa do sangue do nosso irmão. Deus está nos fazendo pagar por todos os nossos pecados que nós cometemos, tendo vendido o nosso irmão. Já se passaram vários anos, e no entanto agora está vindo sobre a nossa cabeça a nossa maldade, porque bem disse Rubens a ele: olha, eu lhes disse que não era para vocês terem feito isso. E Judá reconhece: olha, verdadeiramente não era para nós termos feito. Só que no entanto eles falavam a língua do hebraico, e José entendia a língua deles, e eles imaginavam que José não entendia, e José, à medida que os ouvia, reconhecia: eles não são mais quem foram, eles são agora novos homens. A Bíblia diz que houve ali um momento de astúcia por parte de José, aonde ele, para provar
que os seus irmãos haviam sido tornados novos homens, ele aprisiona um dos seus irmãos, a saber, Simeão, e manda os 9 voltarem à casa do seu pai e trazer o irmão mais novo, Benjamim. E quando Benjamim volta, vai ter com José juntamente com os seus irmãos. A Bíblia diz que José, quando vê Benjamim, que era o seu irmão de sangue por parte de pai e mãe, a Bíblia diz que ele chora. A Bíblia diz que ele vai chorar, e ele se esconde para não verem ele chorando. E a Bíblia diz que José ainda não se dá a conhecer a eles naquele momento, mas arma banquete para eles e manda-os voltar para a sua terra. Só que, no entanto, de astúcia, ele manda que seja colocado um copo de prata dentro do saco dos mantimentos que Benjamim estava levando. E quando eles se distanciaram um pouco do Egito, José manda alguém ir atrás deles e manda lhes dizer: olha, que fizeste? O meu senhor fez bem, vocês pagam o bem que eles fizeram a vocês, que ele fez a vocês com mal, roubando a sua prata. Naquele momento, a Bíblia diz que os irmãos de José dizem o seguinte: olha, aquele em que foi achado o copo roubado, seja ele morto, e nós sejamos para sempre seus escravos. Começou-se então a investigar o saco de cada um, do maior para o menor. E quando chegou em Benjamim, lá estava o copo de prata de José. Naquele momento, seus irmãos caem por terra, em agonia, porque eles haviam prometido aos seus pais que voltaria com o jovem Benjamim, para que ele não viesse a morrer com desgosto. Eles voltam novamente para o Egito. E Judá, o irmão que havia vendido José para a caravana dos ismaelitas, que havia naquele momento se tornado um outro homem, ele chega para José e fala o seguinte: olha, eu assumo o lugar de Benjamim, porque por haver o meu pai perdido o nosso irmão, ele está em profunda tristeza, mas se Benjamim vier a faltar, ele não sobreviverá. Naquele momento, José, ele manda os servos egípcios saírem dali do ambiente, e ele chora copiosamente, porque ele vê que os seus irmãos haviam se tornado homens diferentes, já não eram mais quem eles eram, mas eram pessoas que haviam sido vencidas pelo arrependimento, ao ponto de agora Judá, que havia vendido José, se coloca à disposição para se tornar escravo do Egito, para que Benjamim fosse livre. José então se dá a conhecer, e aí vem o texto que nós lemos: eu sou José. José perdoa os seus irmãos, ele abre ali o seu coração diante dos seus irmãos, se dando a conhecer a eles, dizendo para ele: olha, não vos entristeçais, nem se pese sobre vossos olhos por haver de me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Sabe por que José ele conseguiu perdoar os seus irmãos? É porque ele conseguiu ser um homem que se manteve resiliente, ressignificativo e temente a Deus em todo o tempo da sua vida. E perdoar, eu sei que é algo muito difícil, principalmente para aquele que carrega durante tantos anos a dor do sofrimento causado pelaquilo que fizeram a ele. Mas, no entanto, perdão não significa esquecimento, perdão não é amnésia, perdão é libertação. E José decidiu ser um homem liberto nas suas emoções, decidiu não mais ser prisioneiro de um episódio que ele não podia mais mudar. Ele resolveu abrir mão do seu direito de ficar chateado. Ele não apenas perdoou, mas ele restaurou a sua comunhão com seus irmãos. Sabe, perdão, ele não ignora a dor, mas ele supera a necessidade de justiça própria. Perdão, ele não muda o passado, mas ele cura a influência e o poder que ele tem sobre você. José decidiu perdoar. E a mensagem que Deus tem para você nessa noite é: perdoe. Perdoe.
Perdoe! Nós precisamos aprender a viver com o coração limpo. Não podemos carregar para o nosso futuro as mágoas do passado, de sofrimento, de dor. Não, perdoe. Perdoe o seu passado. Não fique preso aos traumas que a sua história causou na sua vida. Perdoe as pessoas do seu passado. Não dê a eles a chance de continuarem maltratando você. Perdoe a si mesmo. E perdoe o processo da sua vida. Porque em todo momento José perdoou o processo que ele passou. Ele não culpou a Deus por aquilo que ele estava passando. Pelo contrário, ele em todo momento ele ressignificou o seu processo, porque entendia que Deus tinha um propósito maior. Quantas não são as pessoas que têm as suas vidas paralisadas por causa de mágoas? Quantos não são as famílias que foram divididas por causa de traumas que não foram curados? Quantas não são as pessoas que vivem presas a um pai ausente, ou uma traição, ou uma palavra maldada? Quanto não são as pessoas que muitas vezes estão presas a uma situação onde que elas foram esquecidas, negligenciadas, ou mesmo desfavorecidas, mas no entanto, a palavra de Deus para nós nessa noite: perdoe! Perdoe! Você precisa perdoar para que a sua identidade em Deus venha a ser reafirmada. José foi capaz de perdoar os seus irmãos, e ele disse: olha, eu sou José. E a pergunta é: quem é você? Ele diz: eu sou José. A vida não me deformou, a dor não me amargou, o poder não me corrompeu. Em outras palavras, eu não sou fruto daquilo que fizeram comigo, eu sou resultado da bondade de Deus para com a minha vida. Ele manteve a sua identidade firme em Deus, sem permitir que a rejeição dos seus irmãos o tornasse um homem inseguro, que a escravidão lhe roubasse a dignidade, que a calúnia destruísse sua moral, que o cárcere apagasse a sua esperança e que o poder corrompesse os seus princípios. Ele disse: eu sou José, o vosso irmão. Ele não se apresenta: eu sou José, governador do Egito. Eu sou José, maioral, aquele que detém o poder, que faz o que deseja. Não, ele diz: eu sou José, o vosso irmão. Eu continuo o mesmo. As dores e os traumas do passado não mudaram quem eu sou em Deus. Eu continuo sendo o mesmo. Quando ele diz: eu sou José, essa expressão que quando eu li, saltou aos meus ouvidos como um grito de uma identidade, de alguém que foi vitorioso sobre os processos da sua vida e sobre o seu passado de dores e traumas. Eu sou José. E quem é você? Quem é você diante de Deus? Que quantos não são as pessoas que por causa dos problemas da vida se tornam pessoas duras, se tornam pessoas amargas, se tornam pessoas vitimistas, se tornam pessoas traumatizadas, são pessoas que estão quebradas pelos processos pelos quais passaram e se tornaram fruto daquilo que a vida lhes causou. José não. José, ele reafirmou a sua identidade em Deus. Ele disse: eu continuo sendo o mesmo. Ele ressignificou o passado quando ele diz: olha, não foi vocês que me enviaram ao Egito, foi Deus que me trouxe aqui. Ou seja, não colocou a culpa do processo pelo qual ele passou nos seus irmãos, mas ele transferiu essa responsabilidade para Deus, porque sabia que em todo momento era Deus quem guiava a sua vida. Eu sou José. Eu não sou fruto da desgraça, mas eu sou resultado da graça de Deus na minha vida. Aquilo que a dor poderia ter me deformado, a graça de Deus me tem transformado. Eu convido você a ficar de pé nesse momento, que eu quero orar com você.
Quando Jacó está para morrer e ele chama os seus 12 filhos para abençoá-los, ele abençoa ali o Rúben, Simeão, Judá, Levi, Dan, abençoa Benjamim, Naftali, ele abençoa os seus 12 filhos. Mas ele, quando chega para abençoar a José, ele diz assim: José, você é um ramo frutífero junto à fonte, e os seus ramos passam por sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e atiraram-lhe flechas e o aborreceram, mas o seu arco permaneceu firme. José, você não deixou-se ser resultado daquilo que a vida lhe fez, mas você se tornou aquilo pelo qual Deus tem te chamado para ser. José é um ramo frutífero junto à fonte. Sabe qual é o grande problema? É aquilo que nos alimenta. José, ele não se alimentava da amargura. José, ele não se alimentava da rejeição dos seus irmãos. José, ele não se alimentava da calúnia da mulher de Potifar. José não se alimentava do esquecimento do copeiro. José não se alimentava do processo pelo qual ele passou. José se alimentava da fonte. E sabe quem é essa fonte na vida de José? É a mesma que eu e você temos acesso. É Deus. Deus é a fonte inesgotável das nossas vidas. Deus é a nossa fonte. Ainda que as pessoas tentam contra as nossas vidas, ainda que o processo nos machuque, nos carregue de traumas, quando a nossa fonte é Deus, nós nos mantemos firmes no Senhor e não deixamos a nossa moral ser abalada, não deixamos o nosso coração ser enfraquecido, não deixamos a nossa consciência ser violada, não deixamos a nossa personalidade ser deformada, não deixamos a nossa espiritualidade ser caída, não, pelo contrário, quando nos alimentamos em Deus, nós permanecemos firmes. Resiliência. Eu sou José. Quem é você? Quem é você? Talvez você tenha chegado aqui hoje e a vida tenha lhe machucado muito, e a vida tenha lhe feito muito sofrer, e por causa dos processos pelo qual você passou, você se tornou o resultado de algo que é muito ruim. Mas eu quero lhe dizer que você não precisa continuar sendo resultado daquilo que a vida fez com você. Você pode se renovar em Deus a partir de agora. A Bíblia diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus tem novidade de vida para você. 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 Deus tem restauração para a sua família. Deus tem restauração para a sua casa. Deus tem libertação para a sua alma ferida. Você não precisa continuar carregando o peso da dor daquilo que fizeram com você. Você pode ser liberto hoje pelo perdão, porque em Cristo Jesus você consegue abrir mão desse direito de ficar chateado e perdoar aquele que te ofendeu. Deus quer restaurar a sua vida hoje, e eu quero orar por você nesse momento. Se você tem algo em Deus que precisa ser tratado nessa hora, esse é o momento de você se colocar diante do Senhor e pedir: Deus, restaura a minha vida, restaura a minha casa, restaura o meu casamento, restaura os meus relacionamentos, restaura, Seu Deus, a minha mente, tira todo o mal, que aquilo que a vida me fez, e me faz uma pessoa nova em nome de Jesus. Se você assim deseja, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e peça para Deus restaurar você aqui nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, é no nome de Jesus que eu vou diante de Ti agora em oração, juntamente com toda a sua igreja, havendo pregado a Tua palavra, Senhor Deus, e temos entendido que o Senhor nessa noite reservou esse momento para um processo de cura nos nossos corações.
Deus, em o nome de Jesus que eu te peço nesta hora, cura, Senhor Deus, a nossa alma, cura, Senhor Deus, a nossa mente, cura, Deus, em nosso espírito. Não deixe que os processos, que os traumas do passado moldem, Senhor Deus, aquele que nós viemos ser, mas que pelo contrário, o poder do perdão, o poder da restauração, o poder do Espírito Santo habitando em nós, nos transforme em um novo homem, uma nova mulher, segundo a sua vontade. Que a nossa identidade hoje seja reafirmada em Ti, que nós venhamos dizer: eu sou aquele, não que a vida forjou, mas aquele para qual Deus criou para que eu viesse a ser, em o nome de Jesus. Entra na vida do meu irmão, entra na vida da minha irmã agora, e em nome de Jesus, restaura a alma, limpa todo o trauma do passado, tira toda a dor que o faz sofrer, e em nome de Jesus, que a cura comece nesta hora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Se você crer nessa hora e recebe essa oração e entende que Deus falou contigo nesse momento, eu te convido a dar a melhor salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está em nosso meio e Ele trouxe aqui você essa noite para curar a sua vida. Aleluia.